Paz do Senhor, irmãos. Eu quero dividir uma palavra com vocês que se encontra no livro de Esther, capítulo 7, que diz assim: Portanto, o rei Amã foram de novo ao banquete da rainha Esther. E novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: Qual é o seu pedido? Peço o que quiser e eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. E ela respondeu: Se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos. Se fosse somente o caso de todos sermos vendidos como escravo, eu nada diria, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. O rei perguntou à rainha Esther: Quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde ele está? O nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso, respondeu Esther. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei furioso saiu do banquete e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse sua vida. Ele se jogou no sofá onde Esther estava para pedir misericórdia, e nesse instante o rei voltou do jardim. Quando o rei viu Amã, o rei disse: Será que ele pretende desonrar a rainha aqui no palácio e na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Um deles, chamado Arbona, disse: Perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele acabou de construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforque Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei se acalmou. Gente, Mordecai era o pai adotivo de Esther. E Amã era um homem de grande influência na época. Ele era um homem, tipo um primeiro-ministro, e ele andava com o rei. Ele era um homem que tinha grande influência. Só que Mordecai não aceitou se curvar diante dele em sinal de respeito. E isso gerou em Amã uma ira, um ódio que foi crescendo em seu coração. Foi crescendo tanto a ponto dele querer se vingar e convencer ao rei de criar uma lei, para que todos os judeus, os israelitas, fossem mortos. Só o que ele não sabia era que a rainha Esther também era judia. E Esther ficou numa situação encurralada, porque se ela contasse ao rei quem ela era, ela corria risco de morte. E se ela não contasse, pessoas iam morrer e ela ia ser salva, só que ela ia ver uma grande matança do povo dela, do povo ao qual ela pertencia. E Mordecai, que era primo e pai adotivo de Esther, a convenceu, a ajudou a se decidir em contar ao rei quem ela era e que ela também iria morrer, porque o povo seria condenado à morte e ela também. E aí o rei fala: quem fez isso? E ela fala que foi Amã. E Deus usou Esther a partir desse momento para salvar aquele povo. Salvou muitas vidas, muitas pessoas. Mas hoje eu quero que você se coloque no lugar de Amã. No lugar de Amã? Como assim? Amã é uma pessoa que guardou ódio no seu coração. Ele deixou a ira tomar conta e a raiva. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não deixamos que a ira e a raiva das pessoas entrem em nosso coração? Amã deixou tanto a ponto de desejar a morte de Mordecai e de todo o povo do qual ele era.
E às vezes nós temos tanto ódio das pessoas, não a ponto de desejar a morte delas, mas a ponto de querer se vingar e de ver a pessoa se dando mal, fazendo mal para essa pessoa. Só que quando nós agimos assim, estamos agindo contrário à palavra de Deus. Porque Deus diz em 1 João 3,15 que quem odeia seu irmão é assassino. Se nós odiarmos e guardarmos ódio em nosso coração, então nós somos assassinos. Deus nos perdoou para que nós possamos perdoar outras pessoas. Ele nos amou para que nós possamos amar mesmo aqueles que nos fazem mal ou aqueles que nos magoam por alguma coisa que a gente não esperava. Olha, imagina só se Deus nos perdoasse na mesma proporção que nós perdoamos as pessoas. Se Deus nos perdoasse somente se nós perdoássemos, ou somente da forma que nós perdoamos, será que nós estaríamos sendo perdoados? Que nós possamos hoje refletir nessa palavra e começar a perdoar aqueles que nos ferem, às vezes sem intenção, às vezes sem saber, ou às vezes até com intenção, mas que nós possamos ser diferentes e perdoar essas pessoas. Porque o fim de Amã foi a morte na vingança que ele havia preparado. Que nós não venhamos morrer espiritualmente nas vinganças que nós preparamos e na mágoa e no ódio que nós venhamos guardar. Que nós não venhamos agir assim, mas que nós venhamos amar. Bom, irmãos, é essa palavra que eu tenho para vocês. Um beijo, fiquem na paz do Senhor.